Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nesse que eu vou falar de Dizem que os cães veem coisas. Fiquei sabendo que a referência em contos no Ceará é esse moço aqui, Moreira Campos. Ano passado fez o centenário do autor. Se ele estivesse vivo, ele estaria completando 100 anos. Tanto é que no ano passado a Bienal que aconteceu em Fortaleza foi em homenagem ao autor. Eu nunca havia lido Moreira Campos. Eu peguei assim por acaso, não estava também nem na minha meta de leitura. Por acaso, vírgula, depois de muitos colegas dos grupos de leituras fazerem recomendações, eu fiquei curioso para ler até que eu finalmente li. Esse livro era o preferido do autor, ele foi publicado em 87, o ano que eu nasci. Esse livro aqui tem 148 páginas, ele é curtinho, mas ele contém 28 contos. Aí você pergunta, nossa, então é um livro que você lê rápido? Bem, o que eu posso dizer é que sim e não. A maioria dos contos presentes nesse livro tem mais ou menos 3 a 4 páginas. Você lê rapidinho, sim. Mas cada conto presente aqui, ele traz um universo tão grande, ele traz alegorias e elementos regionalistas e situações tão bem elaboradas que cada conto, por mais que sejam 4 páginas, a impressão que você tem é que você leu vários livros. Ele traz à tona todo um universo, a caracterização de cenários e de objetos, sabe? Cheiros, sensações, situações que fazem você rememorar alguma situação, alguma coisa que você viu ou que você conhece da realidade nordestina. Só que ele não chega a concluir totalmente a história. A impressão que eu tive lendo esse livro é como se o autor tivesse vários vislumbres de situações, como se ele tivesse insights de possíveis histórias que ele poderia desenvolver e ele colocava no papel até onde saía. E isso me deu um pouco, confesso que isso me deu um pouco de frustração, porque a história não chegava a ser concluída de fato. Só que da metade para o fim, eu fui me habituando e aí eu comecei a entender o que é que se passa com Moreira Campos. Na verdade, são contos breves, muito breves, que têm as histórias assim meio que interrompidas. Mas o objetivo dele não é contar um enredo. Eu entendi isso. O objetivo dele é principalmente passar para um leitor situações específicas, com sensações específicas, com objetos específicos, cenários específicos, apenas para que o leitor experimente traços daquela situação, que eu julgo que deve ser assim, ideias que vinham à tona e ele colocava no papel. E aí eu comecei a gostar e passei a querer mais, tanto é que o livro terminou e eu fiquei com vontade de ler mais Moreira Campos. Vou consultar os meus amigos e vocês podem colocar aqui nos comentários indicações de outros livros do autor, porque eu gostei muito. Dizem que os cães veem coisas é o nome do último conto do livro que vai dar nome ao volume. Bem, e falando isso, tem muitos contos interessantes que me chamaram a atenção. Aqui é a irmã Cibele, que vai contar meio que uma aventura sexual de uma freira. Acho que uma aventura não, acho que é apenas um feitiço sexual de uma freira. Ele vai contar aqui também. Tem outro conto que se chama O Banho, que ele descreve nada mais do que um coveiro, ou sei lá, um funcionário do cemitério tomando banho dentro de um tanque. Tem um conto que se chama também As Corujas, no qual ele vai retratar aqui dentro de um necrotério a fome dessas corujas e a vontade de quererem comer dos corpos que estão lá. E ele usa o termo bem regionalista que a gente costuma chamar aqui rasga-mortalha, né? É muito bacana ver isso dentro de um livro. Apesar de que o termo rasga-mortalha eu acho que eu usei no meu livro também.
E tem um conto que todo mundo faz referência nesse livro, que é o Profanação, no qual ele vai descrever um coito entre um casal de jumentos dentro de uma igreja. E assim, ele é muito cru, ele é muito... Ao mesmo tempo que ele é regionalista, ele é o cru regionalista que talvez, de forma que pessoas de outra região do país ou pessoas de outros países, de repente, forem ler a tradução desse livro, não vão perceber os mesmos significados da forma como a gente pode perceber esse livro aqui. Mas sobre o último conto, Dizem que os Cães Veem Coisas, eu descobri recentemente que foi feito até um filme, um curta de 12 minutos que está no YouTube. Eu vou colocar o link desse vídeo aqui na descrição desse vídeo. E que eu achei muito interessante porque foi muito bem produzido e no qual ele vai retratar esse conto. Só deixou a desejar quanto à personificação da morte, que no filme não apareceu. Mas é um conto que fala sobretudo a morte se aproxima e os cães percebem. E a forma como ele descreve a morte aqui é muito interessante. E fazendo alusão aqui à descrição, a principal descrição sobre a morte que ele coloca aqui, e que a minha amiga Nara gosta bastante, é quando ele diz que a morte se aproximou sorrateira, ela, antiquíssima, atual e eterna. Nossa, é uma descrição tão poética a respeito da morte e tão incontestável que torna esse livro um livro muito grandioso e que eu recomendo. E é isso, se você gostou do vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Comentários são sempre bem-vindos. Aqui embaixo vai estar a resenha do livro Xangô de Baker Street, do Jô Soares, para quem não viu ainda. E aqui embaixo vai estar a resenha do livro Inferno, do Dan Brown. E é isso, compartilhe esse vídeo e até mais!